Olá, minhas amigas, meus amigos, bom dia, boa quarta-feira, se eu não estou enganado, é isso? Não, hoje é terça ou quarta-feira, Alberto? É quarta-feira, Quarta-feira, né? a gente não sabe, né? Não, todo dia eu pergunto, não é para fazer uma onda, não, é porque realmente eu fico meio perdido aqui, os dias muito parecidos. O único dia que para mim é diferente é o domingo, que é o dia que eu prometi para a família aqui que eu vou ficar assim mais tempo com eles, que os dias têm sido muito puxados em termos de estudo, debates, conversas, para poder entender tudo isso, poder tentar dar uma contribuição para as pessoas. Eu já acabei chamando ele para pedir uma ajuda aqui do dia, então já vou dar as boas-vindas para o meu amigo Alberto Carlos Almeida, que é analista político, é consultor político também, tem um trabalho na internet quase que diário também no canal do YouTube incrível, né, com vídeos que são super assim, explicativos, didáticos e com uma visão diferente daquilo que a gente vê meio que massacrado na nossa cabeça todos os dias pela grande mídia. Então, eu queria dar boas-vindas e agradecer a presença dele aqui no programa. Bom dia, tudo bem, Alberto? Bom dia, Eduardo. Eu queria agradecer o seu convite. É uma honra estar aqui no seu canal aí falando e podendo, né, divulgar para um público mais amplo o meu trabalho. Pô, legal, cara. A gente tem tido encontros muito especiais aqui, com lideranças, sejam lideranças políticas, lideranças comunitárias, lideranças de movimentos do agronegócio, de movimentos sindicais, com lideranças do movimento negro. Tem sido assim um espaço muito, muito, muito importante nesse momento de crise até para trazer uma outra visão, né? É um momento onde a gente precisa trabalhar muito essa questão da alteridade, da empatia, de se colocar no vestir os sapatos daqueles que estão sofrendo e que não têm voz, né? Então, quando você vê, por exemplo, as notícias que passam na televisão, elas são muito aquela visão das pessoas que têm uma condição privilegiada, que estão, de certa forma, protegidas, ou se não estão protegidas é porque não querem estar protegidas, porque são pessoas que têm a possibilidade do confinamento, têm a possibilidade de ter uma poupança, de ficar fora do trabalho durante um tempo, né? É claro que não quer dizer que sem sofrimento, sem dor, mas elas têm pelo menos essa possibilidade. E quando a gente não tem isso, né? Quando a gente tem, perdão, quando a gente tem essa possibilidade, a gente não consegue entender o que é a vida daquele que não tem a possibilidade. Eu tenho visto as filas na Caixa, isso para mim é a cena mais triste dessa crise, né? As filas na Caixa Econômica Federal, as pessoas há mais de um mês, todos os dias, assim, elas chegam na noite anterior, dormem na rua, deitado na rua. Como é que a gente pode se sentir confortável com isso? E aí tem uma declaração do dono da XP, eu não gosto de falar o nome das pessoas aqui, mas eu tenho que comentar isso, porque isso é muito emblemático, assim. O cara falou assim, não, mas pô, o Brasil está tratando super bem com a crise e nas camadas mais altas, nas classes mais altas, a gente já passou do pico. O problema é que o Brasil tem muito favela, muito pessoal em comunidade, etc. E mesmo que ele não tenha falado com esse tom assim agressivo, jocoso, etc., mostra o que se passa dentro da cabeça dessas pessoas. E é por isso que o Brasil é do jeito que é o seguinte, ó, resolveu para mim, pô, tá tranquilo, estamos bem. Estamos indo bem, porque se já passou o pico das pessoas mais ricas, estamos indo bem. Agora, esse problema aí das pessoas mais pobres. Então, é Ô, importante ter Eduardo, outra visão aqui, né? se ele passou das pessoas mais ricas, deve botar toda a equipe dele para voltar a trabalhar no escritório. Hum. Por favor, não faça isso, cara. É uma brincadeira que a gente está fazendo, hein? Não, mas você entendeu? Pô, É, se você fala uma coisa nessa direção, né, se ele tem essa análise da situação, então está na hora de ele chamar todo mundo lá da corretora para trabalhar. Pô, se já passou, né, põe as máscaras, distancia. Né? Se ele não fizer isso, é porque não passou. É a prova dos 9, né? a prova o famoso americano tem uma frase para isso que é o seguinte: put your money where your mouth is. Ou seja, tu acredita mesmo? Então põe dinheiro nessa história, né? O É americano é uma isso. cultura muito capitalista, mas assim, faça o que você está falando para a gente ver se você acredita de verdade. Mas vamos lá, vamos começar com as notícias de fora, Alberto. A gente faz assim normalmente, eu vou passando as principais notícias de mundo, né? A gente faz aqui. A gente abre para a gente poder fazer os comentários sobre essas notícias de mundo, depois a gente passa para o Brasil e a gente explora as notícias de Brasil. O mundo com 3.747.000 casos confirmados da doença, 258
1.000 mortes, e a gente teve, num gráfico que eu costumo mostrar aqui diariamente, que é esse gráfico aqui, uma volta de o aumento do número de casos. Se vocês forem ver, nos últimos 2 dias, você teve uma alta relevante. Essa alta acontece por alguns motivos. Primeiro que esses dados têm alguma sazonalidadezinha, negócio de fim de semana, fora de fim de semana, etc. E tem uma questão desses dados que é o seguinte: o mundo, apesar da gente olhar aqui como se fosse uma coisa homogênea, não é, absolutamente heterogênea. E você tem lugares com grandes picos de doença que estão, assim, freando a doença, e tem lugares que estão se tornando epicentros da doença, onde as coisas estão crescendo num ritmo muito rápido. Por exemplo, né, o Brasil. Os Estados Unidos continuam no mundo o país que mais tem trazido casos de doença confirmados. São 1.200.000 casos confirmados nos Estados Unidos, um pouco menos de 1/3 aí dos casos do mundo inteiro, e 71.000 mortes nos Estados Unidos. A Inglaterra se tornou agora o segundo país do mundo, o primeiro da Europa, em número de casos e em número de mortes. Você tem lá na Inglaterra 195.000 casos e quase 30.000, 29.000 mortes, né? O segundo país do mundo. A Inglaterra, já que a gente está falando dela, do Reino Unido, na verdade, um pouco mais amplo do que só a Inglaterra. No Reino Unido, você tem que o Boris Johnson está pensando, né, eles vão ter uma reunião, né, nesse domingo para apresentar o plano, que é o plano de afrouxamento do lockdown. E é importante, né, eu fico sempre meio assim na hora de falar isso, o afrouxamento deles é muito mais rigoroso do que o que a gente chama de confinamento aqui, né? Por causa dessa confusão, o pessoal começou a usar o termo lockdown aqui no Brasil. Mas só para deixar claro para vocês o seguinte: o que eles dizem que é um relaxamento das medidas é assim, o cara literalmente poder sair na rua mesmo, né? Só para vocês terem um caso emblemático que aconteceu no Reino Unido, né, nos últimos dias, o maior especialista, o maior consultor do governo em doenças, ele foi, na verdade, ele pediu demissão do cargo porque ele recebeu uma companheira no apartamento dele, e isso quebrava as regras de confinamento, e isso foi tornado público, e ele pediu demissão do cargo, o maior especialista do país e que tinha uma importância enorme. Só para vocês verem a diferença de tratamento da história, ou seja, na Inglaterra, o maior especialista recebe uma pessoa em casa e o cara não aguenta a pressão pública e tem que sair do cargo. Aqui no Brasil, o presidente da República vai no meio da galera, tira selfie, abraça, etc. Então, literalmente, países como o Reino Unido, na verdade, regiões como o Reino Unido, né, Alberto, onde você tem que o primeiro-ministro, Boris Johnson, até falava da doença de uma forma bem menos crente do que ele se tornou depois que contraiu a doença, hoje em dia sofrendo essas consequências e sendo rigoroso dessa maneira. E no Brasil a gente bem diferente do resto do mundo, né? Não tem a menor dúvida, né? No Brasil, uma das coisas importantes para o combate, do ponto de vista da política, né? Uma das coisas importantes para o combate da pandemia é não haver ruído na comunicação. E o Brasil está passando por uma situação que é mais do que ruído. Nós somos uma federação, né? Numa federação, o que acontece numa federação? Os estados têm autonomia, né? Que autonomia? Várias autonomias. O Reino Unido não tem estado. O Reino Unido é um país unitário. Ele tem um governo nacional e tem os governos locais, lá as prefeituras, né? Eles não têm estado. O que aconteceu na Argentina desde que começou a pandemia? A Argentina é bem comparável com o Brasil nesse aspecto da federação, porque o presidente Alberto Fernandes, a primeira coisa que ele fez foi reunir todos os governadores de estado na Casa Rosada. E aí eles decidiram qual seria a estratégia. Veja, ele legitimou e fez uma voz só no país. E aí o Alberto Fernandes fez questão de fazer o seguinte: a população da Argentina é muito concentrada em torno de Buenos Aires. Você tem a prefeitura de Buenos Aires e tem a província de Buenos Aires, que é o estado, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Pois bem, ele começou a tomar decisões e divulgar as decisões, ele no centro do palco, no centro da coletiva, da entrevista coletiva. A um lado dele, o prefeito de Buenos Aires, que é do partido do Macri, é opositor dele, Horácio, sei lá, e do outro lado dele, o Axel Kicillof, que é o governador da província de Buenos Aires, que é peronista como ele, porém de outra corrente do peronismo. Então, os três vindo a público constantemente falar a mesma mensagem, tomar a mesma decisão, a mesma mensagem.
Então, cada segmento da população que quer seguir o seu líder, seguia a cada um daqueles 3 ali. E eles falando a mesma coisa. Então, ele fez essa coordenação. No Reino Unido, a coordenação é mais fácil, porque o primeiro-ministro fala, você não tem vozes dissonantes, é um país unitário. A Alemanha é um país unitário, tem os Länders na Alemanha, ele fica entre o federalismo e ser um país unitário. A França é um país unitário, a Espanha é um país unitário, Portugal é um país unitário. Agora, aqui é uma federação. Né? E numa federação teria sido necessária a coordenação da presidência da República com governos estaduais e municípios. Pra você ter uma ideia, Eduardo, o Brasil não só é uma federação, quando a gente fala federação, a gente fala de estados, mas o Brasil também não é só uma república federativa, o Brasil é uma república municipalista pela nossa Constituição. A Margaret Thatcher, quando foi primeira-ministra do Reino Unido, Londres tinha 2 prefeituras, uma divisão geográfica. Ela extinguiu uma das prefeituras de Londres, que ficava no City Hall, do outro lado do rio Tâmisa, na diagonal. Eles botavam bandeiras, né, aqueles banners imensos, dizendo o desemprego aumentou. Aquilo ali era oposição, era um trabalhista, e ela extinguiu a prefeitura de Londres, porque é um país unitário. O primeiro-ministro tem o poder de extinguir prefeituras, municípios. No Brasil, o menor município do Brasil fica em São Paulo, é o município de Borá, tem 1.000 habitantes, 1.000 eleitores, sei lá, algo em torno disso. O presidente da República não tem o poder de extinguir o município de Borá, que é o menor município do país. Então, nós somos uma república não só federalista, mas somos uma república municipalista, que os municípios têm também muita autonomia. Pode não ter autonomia financeira, né? Isso é um cabo de guerra. Agora, o fato é que o presidente da República no Brasil decidiu seguir um caminho oposto ao dos governadores de estado e aos dos prefeitos, dos municípios, o que gerou um enorme ruído. E é claro que uma conta de mortos muito maior do que se a ação fosse coordenada, como, por exemplo, está sendo na Argentina. A Argentina, ela é um exemplo de ação coordenada para uma federação. É um exemplo clássico. A federação deveria ter seguido isso. Agora, o que nós temos? Nós temos o oposto disso. Então, é tudo confuso no Brasil. Tem estudos, Eduardo, que já estão sendo divulgados na mídia, que mostram que municípios, isso eu vi para São Paulo, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, nos municípios em que a votação de Bolsonaro em 2018 foi mais forte proporcionalmente, aquela medição por celular, as pessoas se confinam menos, as pessoas fazem menos quarentena. Pra você ter uma ideia, Manaus, eu fiz uma live no meu canal do YouTube com o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, porque ele também pegou Covid, ele ficou num estado ruim, quase morreu, a esposa pegou Covid, os filhos. No final da live, no início da live, perdão, Orlando Morando falou dessa internação dele, e ele foi atendido por uma médica de Manaus. Olha o que ele disse, a médica de Manaus, quando me atendeu, disse o seguinte: Manaus não tem quarentena, as pessoas estão na rua, está totalmente diferente de São Bernardo do Campo. Em 2018, no segundo turno da eleição de 2018, 65% dos eleitores de Manaus votaram em Bolsonaro. 65%. Então, faz sentido não ter tido uma quarentena firme em Manaus. E um dos resultados é esse. Foi inação do governador de estado? Foi. Foi inação do prefeito Arthur Vigílio? Foi. Também apoiaram Bolsonaro em 2018. Veja, uma cidade que votou 2/3, né? 2-1 contra o Haddad, 2 votos para Bolsonaro, 1 para Haddad. Foi a cidade que fez pouca quarentena e está na situação que está. E Bolsonaro não foi visitar Manaus e, me corrija se eu estiver errado, eu acho que de todas as falas de Bolsonaro, não teve nenhuma que ele tenha mencionado a palavra Manaus, tenha se referido ao município de Manaus, né? Apesar de ter tido 65% de votos naquele município. Muito, muito interessante essa sua fala. Eu tinha trazido aqui algumas vezes essa percepção de que existe uma relação direta entre as pessoas que respeitam o confinamento e as pessoas que avaliam Bolsonaro ainda como ótimo ou bom, né? Porque nessas pessoas você acaba tendo uma credibilidade muito maior daquilo que o presidente fala, e o presidente tem sido muito enfático nessa
nesse discurso de que as pessoas não precisam ficar confinadas, que tem que voltar para trabalhar, e até forçando ele dando o exemplo, né? Então, esse poder do exemplo em cima das pessoas que seguem você, o grupo que você tem maior credibilidade, que você gosta de maior credibilidade, isso tem um impacto direto. Agora, esse seu ponto é muito interessante, né? Essa falta de lealdade, né? Essa incapacidade de ser grato, de ter compaixão. A palavra compaixão significa que eu vou dividir o sofrimento com você, compartilhar a paixão, né? Eu sempre falo aqui. E não, o Bolsonaro não tem essa, não tem questão de lealdade, não tem questão de compaixão, não tem nada disso. Vocês votaram em mim, o problema é de você. Mas a gente ainda vai voltar para o Brasil com calma. Eu esqueci de falar hoje, estou empolgado aqui no papo, já temos 3.000 pessoas ao vivo nos assistindo, e eu sempre peço no começo para as pessoas poderem dar um like, e esse like no começo é o que dá o nosso gás aqui ao longo da conversa. Então, pessoal do YouTube, por favor, deem um like. É um canal, não tem propaganda, não tem patrocínio, não tem monetização, não tem nada para a gente poder ter independência total, mas precisa da ajuda de todos vocês, dando esse like. E o pessoal do Facebook, estamos quase batendo 200.000 pessoas no nosso Facebook, que deem o seu compartilhamento no Facebook. Então, o YouTube, que estamos aí com mais de 360.000 pessoas, o pessoal tem ajudado muito a divulgar o espaço, está se tornando um espaço importante. Estamos recebendo pessoas super bacanas aqui. Hoje, Alberto Carlos Almeida, amanhã tem uma surpresa bacana também, não vou falar ainda. Na sexta-feira tem a Marina Silva, provavelmente, vamos receber a Marina aqui. Então, tá super legal esse espaço, mas precisa que todo mundo sempre contribua. E então vocês deem um like, deem um compartilhamento. Continuando, vamos agora voltar para os Estados Unidos, né? O epicentro do mundo. E nos Estados Unidos você tem que a situação lá é uma situação, antes de tudo, confusa, né? Primeiro porque você tem uma pressão muito grande do Trump para as pessoas voltarem também a trabalhar, voltarem às suas atividades, e agora ele largou o osso mesmo. A gente entrou agora, faltam menos de 6 meses para as eleições presidenciais. Isso se tornou uma preocupação muito grande do Trump, né, de você ter a economia ali no momento muito ruim durante as eleições, sem ter aquela dinâmica de que as coisas começaram a voltar, e ele ter sido culpado por esse negócio ter sido atrasado em relação ao resto do mundo, que já vai ter voltado. Então ele já falou que a força-tarefa que ele criou até o final do mês é uma força-tarefa que deve ser desfeita, pelo menos parcialmente, e o problema é que vários estados que nessa onda do Trump também, em cima dessa pressão que tem sido colocada, já estavam voltando agora e reabrindo e relaxando as suas regras de confinamento. Eles todos já estão falando que vão ter que recolocar as regras em vigor novamente, vão ter que confinar novamente as pessoas. Você tem pelo menos 46 estados americanos, de 50 estados americanos, falando e recomendando ou formalmente, né, ou fazendo uma sugestão de que as escolas deveriam permanecer fechadas até o final do ano letivo. Só lembrando que o final do ano letivo nos Estados Unidos ele é no meio do ano, não é igual aqui no Brasil, que é no final do ano, mas a turma falando lá, os 46 estados dos 50, ou seja, quase todos os estados, falando dessa necessidade de fechar as escolas até o final do ano letivo. E aí, o ponto que eu queria passar de volta para você é o seguinte: voltou aquela história, o Mike Pompeo, né, ontem falou novamente de que eles têm evidências, né, que têm convicção de que esse vírus foi um vírus que surgiu no laboratório em Wuhan, né? Imediatamente isso foi rebatido pela China, que disse que o Mike Pompeo he's an evil, né? Evil quer dizer um cara mau, ou o diabo, ou o demônio, ou enfim, existem várias traduções para evil, mas acusando ele de ser uma declaração absolutamente maldosa. E você tem que essa questão do Trump encontrando na China um culpado que ele precisa, um inimigo que ele precisa para essas eleições, e os Estados Unidos vivendo esse caos que ele está vivendo. Ontem a gente mostrou os dados que foram conseguidos pelo New York Times, mostrando que a previsão a partir de junho é de um crescimento até relevante do número de mortes por dia, do número de casos por dia depois deles terem acalmado. O Trump está precisando desse inimigo, que normalmente eles sempre têm, seja o Iraque, seja
quem eles precisem naquele momento e possam usar como inimigo. Nesse momento parece que eles estão usando a China como esse inimigo, que teve sim falhas no começo do processo, falhas reconhecidas pela OMS, reconhecidas por vários outros países, não só os Estados Unidos, mas parece que o Trump voltou a uma ofensiva bem forte em relação à China, não é isso, Alberto? E o que isso pode gerar é difícil prever, né? Ô, Eduardo, vamos separar, né, o que existe de comunicação política visando a eleição presidencial do que é a verdade científica, né? Eu cheguei já a publicar isso, já faz um tempinho isso na minha conta do Twitter, né? Os papers de cientistas, inclusive cientistas chineses, não só, né, que datam de 20 anos atrás, já dizendo do risco do coronavírus, né, artigos científicos publicados em periódicos científicos, dizendo do risco do coronavírus e dizendo que se houvesse uma pandemia e que ela provavelmente aconteceria, ela iria começar na China e iria ter como vetor os morcegos, né? Isso daí está escrito há 20 anos, e vários papers, né? Inclusive mapeamento regional da China, teve gente até que errou o centro, né? Detalhe, né? Disse que ia ser no sul da China, foi mais ou menos no meio do país. Então, essa é a verdade. A verdade é que todas essas doenças que atingem os seres humanos, elas vêm dos animais, em geral são mamíferos que transmitem isso. O morcego é um mamífero, o coronavírus é mais resistente porque o morcego voa, então ele está mais sujeito a outros ambientes do que um animal terrestre, por exemplo. Isso tudo está mapeado, eu li alguns desses papers, tá? Então essa é a verdade, né? Por que então que na política não se utiliza a verdade? Porque o que está em jogo é a eleição. Então o Trump já decidiu uma linha de comunicação, e a linha de comunicação é culpar a China pelo que está acontecendo. Né? É algo que está coerente com a comunicação que ele adotou na eleição passada de 2016. Né? Estados Unidos em primeiro lugar, vamos enfrentar a China, vamos fazer uma guerra comercial e uma guerra industrial contra a China. Então ele vai manter a mesma linha. E é claro, né, que, na minha visão, Trump sabe que ele é um personagem. Trump tem consciência disso. Eu acho que a postura que ele adotou na pandemia é uma postura... ele recuou de fato, veja só, ele recuou de fato. Ele, no início, foi desdenhoso com relação à pandemia e depois ele entendeu que se tratava de algo grave. Entendeu que se tratava de algo grave e aceitou, nos Estados Unidos, também é uma federação, o federalismo nos Estados Unidos, a autonomia dos governos estaduais é maior. As pessoas, muitas vezes, querem que no Brasil a autonomia dos governos estaduais seja tão grande como a dos Estados Unidos. Só que lá, cada estado é uma economia gigante. Né? O estado de Nova York é do mesmo tamanho em termos econômicos que o Brasil. O estado do Texas é do mesmo tamanho econômico que a França. Então, é como se fosse a somatória de países aquilo lá. Né? Então, faz sentido a autonomia dos estados muito maior do que no Brasil. Né? E aí basta que ele respeite, porque os estados são muito mais soberanos lá, e aí você tem as ações dos estados junto com os municípios lá norte-americanos, os counties, né? Que eles têm grande autonomia também de definição orçamentária, de recurso próprio. Eu acho que Trump sabe que ele é um personagem. Já o nosso presidente não sabe que é um personagem. Ele não se vê como um personagem. Ele acredita naquilo que ele é. O Trump não, ele sabe que uma coisa é a verdade, outra coisa é que ele vai comunicar para a campanha para tentar derrotar os democratas no final do ano. Né? Por isso que eu acho que ele fez esse recuo. E aí, ao fazer esse recuo, ele vai lá e ele, enfim, todo mundo em torno dele, ataca a China. O seguinte, a culpa é da China, a culpa não é dos Estados Unidos. Nós estamos aqui fazendo o que estava no nosso alcance. Eu vi essa semana o vídeo longo da semana aí do Átila Yamarano, e ele mostrou o que Nova York fez, a quantidade de testes. É impressionante, eles foram desdenhosos no início, eles foram relaxados, negligentes no início, não tem a menor dúvida, mas eles agiram muito depois, quando viram a gravidade. E é impressionante que hoje o mundo inteiro esteja olhando a quantidade de testes e os resultados dos testes, enfim, para saber a letalidade da doença, que foram feitos em Nova York. O que mostra o seguinte, o americano realmente vacilou
vacilou muito no início da pandemia lá, em particular em Nova York, mas depois eles admitiram o erro e correram atrás, né? Estão correndo até agora, diga-se de passagem, né? Então, tipo assim, perdeu, vamos aprender a lição e vamos corrigir nossos erros. Nós temos que fazer o mesmo no Brasil, é isso que está em jogo agora aqui. Beleza, e aí falando um pouquinho desse impacto econômico da história, eu trouxe até uns gráficos interessantes para as pessoas. Queria falar que a gente está com umas 4 mil pessoas já nos assistindo aqui. O Facebook está bombando hoje, o YouTube hoje pode dar um gás maior. Vocês todos ajudarem, derem um like aí agora, a gente vai dar esse gás no YouTube também hoje, para a gente fazer um dia assim incrível, porque a gente está com um conteúdo bem legal para ser falado ainda. E eu vou já mostrar uns gráficos dos mercados para vocês, há um tempo que a gente não está falando dos mercados aqui, e é um gráfico que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver, porque vai passar uma imagem que eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção disso que a gente vai falar aqui, mas só falando que a União Europeia ontem soltou um relatório prevendo uma recessão para o ano de 7,5%, tá? Então, a gente está falando já de uma recessão prevista pela União Europeia, né, de 7,5%, com uma recuperação no ano que vem de 6%. Sempre lembrando que essa recuperação no ano que vem de 6%, você tem essa questão do efeito base. Quando você cai muito, qualquer tipo de retomada que você tem, ela acaba sendo percentualmente um valor alto. Sempre dou exemplo, você cai de 10 para 2, caiu 80%, você sobe de 2 para 4, subiu 100%, então você caiu 80%, subiu 100%, mas você está 60% ainda do nível inicial. Mas essa é a previsão de lá e eles são super assim enfáticos na questão de que essa queda de 7,5% prevista para o bloco é algo que vai ser heterogêneo, né? Então você vai ter uma região caindo muito mais do que outra e muito em função do quanto, né, a doença foi aguda nas diferentes regiões. Isso vai ter um impacto direto. E o que eu queria passar para vocês aqui hoje era um pouco de como os mercados têm reagido durante essa crise, tanto no momento que eles caíram, né, por causa do impacto que a crise teve parando as economias, como depois, quando os mercados se estabilizaram e começaram a recuperar. E essa recuperação foi diferente em diversos países, de acordo com a capacidade dos países de enfrentar a crise, de acordo com a capacidade dos países de enfrentar a crise financeira também, ou seja, as medidas que foram tomadas preservando salários, preservando rendimentos, oferecendo linhas para as microempresas, pequenas empresas e oferecendo condições para, durante a crise, o sistema financeiro se manter e, quando a crise passar, ele estar preparado para voltar. Então, o primeiro gráfico que eu queria mostrar para vocês, eu vou dar aqui um compartilhamento de tela, espero que funcione. Se não funcionar, vocês me avisam, tá? Então, o primeiro gráfico que eu queria mostrar aqui para vocês esse gráfico aqui, que é o gráfico do S&P, tá? O índice americano de ações. Então, aqui, esses níveis em torno de 3.380 pontos eram os níveis onde ele estava antes de você ter a crise. O mercado teve essa queda dramática aqui, né? Até perto de 2.200 pontos, e atualmente está aí perto de 2.868 pontos. Quem já fez lá o meu curso Investidor Mestre já estudou a questão da sequência de Fibonacci, né? E sabe que a gente tem aquelas que a gente chama de Fibonacci retracements, né? Ou seja, o quanto os mercados andam de acordo com as proporções de Fibonacci. Então, eu vou traçar aqui para vocês, só para vocês verem que interessante, né? Se eu pegar e traçar aqui essa queda inteira do mercado, até o ponto lá embaixo, o mercado... Opa, deixa eu fixar aqui esse dado. Pronto, fixei. O mercado teve essa queda inteira e a volta do mercado foi exatamente batendo numa das linhas de Fibonacci, 61,8%. 61,8% é sempre a razão entre um número da sequência de Fibonacci e dois números depois... Opa, isso aparece na hora que a gente está mostrando coisa. Dois números depois dele, né? Então, a sequência de Fibonacci é sempre o número mais o número que vinha antes. 1, depois 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21.
E você vai seguindo para sempre isso, e a razão entre o número e o número seguinte, e o número 2 números seguintes, e o número 3 números seguintes, ela se mantém a mesma, né? E a razão entre o número e o número seguinte é 0,618, a razão entre o número e 2 números seguintes é 0,382, e a razão entre o número e 3 números seguintes é 0,236. Veja que incrível ver que o mercado cai e ele para exatamente no 61,8. O que isso quer dizer? Quer dizer que da queda do mercado americano, o mercado conseguiu recuperar 61,8% da queda nesse movimento de alta. Agora vamos ver o Ibovespa, quanto ele conseguiu recuperar do movimento de alta. Então, se você pega a Bolsa Brasileira em reais, tá? A Bolsa Brasileira em reais está aqui, ó. Você tem que a Bolsa Brasileira... Olha que incrível! Olha só, fixar aqui. A Bolsa Brasileira caiu. Onde é que ela parou de subir? Também exatamente num dos níveis de Fibonacci, no 38,2%, no 0,382. Então, enquanto a Bolsa Americana ela recuperou 61,8% da sua queda, a Bolsa Brasileira em reais recuperou somente 38,2% da sua queda. Olha só como o Brasil recuperou muito menos do que a Bolsa Americana. E se você olha a Bolsa Brasileira em dólares, né, comparando todas as bolsas do mundo na mesma moeda, vamos ver quanto a Bolsa Brasileira recuperou. Então, vou botar aqui o gráfico. Vocês vão ver que a Bolsa Brasileira em dólares recuperou exatamente aqui, ó, os 20, ou muito próximo dos 23%, que também é outra linha de Fibonacci. Então, só para a gente ter ideia, Bolsa Americana recuperou 62% praticamente da queda, a Bolsa Brasileira em reais recuperou só 38% da queda, a Bolsa Brasileira em dólares recuperou só 23% da queda, mais ou menos um terço, né, um pouco mais de um terço do que aconteceu com a Bolsa Americana. Isso mostra o quanto, né, a economia brasileira, voltei aqui para a nossa tela, espero que todos tenham conseguido ver, isso mostra o quanto a Bolsa Brasileira, a economia brasileira, o mercado brasileiro está sofrendo mais do que o mundo. A gente aqui acha, não, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo controlado, não, a gente já está saindo, já passou o pico da crise, o dono da XP fala que tá tudo bem porque já passou pelas classes mais altas, etc. Mas a situação é a seguinte, o mundo, put your money where your mouth is, tu acredita mesmo? Então põe dinheiro. Na hora de pôr dinheiro, as pessoas não estão pondo dinheiro. E por que as pessoas não estão pondo dinheiro? As pessoas não estão pondo dinheiro porque estão vendo o que está acontecendo para o Brasil, estão vendo o que isso do Brasil projeta um caos aqui econômico, projeta um caos social também aqui no Brasil. Então eu achei muito legal a gente ver aqui, porque a gente fica vendo a Bolsa Americana subiu, a brasileira subiu, etc. Mas quanto? Quanto a gente já recuperou da queda? E o fato é de que enquanto o mundo está conseguindo atravessar essa crise e tendo perspectiva para frente, a perspectiva para o Brasil está absolutamente triste, caótica e assustadora, Alberto. Eu queria adicionar uma coisa aí, Eduardo, que eu andei detectando em minhas conversas, né? Uma das razões para essa reação tímida, né, digamos assim, da Bolsa no Brasil e até da não vinda, né, de recursos externos, tem a ver com a possibilidade de afastamento do presidente da República, né? Quem olha para o cenário brasileiro está olhando, sim, para a pandemia, mas a conexão da pandemia com a possibilidade de afastamento. Então, existe uma grande incerteza, né? Eu acho que a palavra é essa mesmo, incerteza, com relação ao destino do governo. Incerteza com relação ao número de mortos, ao impacto na economia e, consequentemente, ao impacto que isso terá na sustentabilidade do governo. Não estou nem falando da agenda que, em geral, o mercado demanda para que um governo seja apoiado com entusiasmo, agenda de reformas liberalizantes. Não estou nem falando disso. Tá? Isso só viria depois da sustentabilidade do governo. O que eu entendo hoje, por meio dessas conversas que eu tive, é que essa possibilidade de impeachment, de afastamento, pode não ser impeachment, pode ser crime comum, ela está tendo impacto no mercado financeiro no Brasil. É um fator relevante, um fator político, tá? A possibilidade de que Bolsonaro não conclua o seu mandato. E o Brasil, só para a gente poder atualizar os dados, né? 116 mil casos já no Brasil, 7.966 mortes, só lembrando que isso são mortes oficiais,
Você tem, por exemplo, Manaus, que o Alberto estava falando aqui, você tem mais ou menos 10 vezes mais mortes do que acontece normalmente na cidade, e do que o número de mortes que estão sendo assim, associadas à questão do Covid, né, da doença Covid. Então, existe uma subnotificação absolutamente gigante no Brasil, e isso também tem outro impacto, que é o seguinte: enquanto as pessoas não sabem o tamanho do problema, elas se sentem tranquilas. Elas falam, não, mas pô, calma aí, a minha cidade tem 200 mil habitantes, aconteceu com 4 pessoas, eu não vou ser a quinta, entendeu? Agora, quando elas conseguem enxergar a realidade dos fatos, o negócio fica muito mais sério. Eu estava vendo aqui, uma das notícias hoje que eu estava lendo aqui nos sites era o seguinte: parece que a história de fazer o teste nas farmácias ainda não pegou. A Anvisa autorizou, mas ainda não pegou. Eu não tinha a menor ideia. Eu, Eduardo, não tinha a menor ideia que você já podia fazer o teste nas farmácias, que isso tinha sido autorizado, que tinha sido combinado. Eu comecei a ler a notícia para ver o seguinte: pô, será que esse teste é pago ou é gratuito? É uma notícia enorme, não dizia se era pago ou se era gratuito. Aí o repórter, o jornalista lá, disse que chega nas farmácias para perguntar como é que é o teste, já está fazendo ou não. Aí as pessoas nas farmácias falam assim: a gente não está sabendo de nada também. Então, a questão da comunicação, que o Alberto estava falando, como é que você consegue controlar uma crise se em nenhuma frente você consegue ter uma comunicação correta? Você não consegue ter uma comunicação correta em relação à prevenção, em relação à questão econômica, em relação ao auxílio emergencial, em relação ao distanciamento, em relação ao que é a doença, em relação a nada. Então, assim, essa questão da comunicação está extremamente preocupante. Mas eu queria trazer para você, Alberto, eu sei que essa é muito sua praia, passamos aqui de metade da nossa live, né, com mais de 4 mil pessoas ao vivo nos assistindo, muito bacana. YouTube, tá vendo, galera? Vocês deram super gás, estamos com 3.300 pessoas ao vivo, no Facebook quase 800 pessoas ao vivo. Então, se vocês derem aquele compartilhar no Facebook, a gente vai passar de 1.000, como a gente tem passado todos os dias. Então, pessoal do Facebook, agora, clicar ali no botãozinho, a gente sempre faz isso na metade da live, compartilhar. E pessoal aqui, já tem mais de 800 pessoas no Facebook, então tá perto, compartilhou, a gente vai chegar. E pessoal do Facebook também, dá um like aqui, porque aí com esse like a gente vai chegar acima das 4 mil pessoas aqui e vai bater os mais de 5 mil que a gente tem batido todos os dias. Graças a vocês, 4.400 pessoas já. Só para... Diga. E pedir aí para o pessoal todo se inscrever no meu canal do YouTube, se possível. Não, é verdade. Vocês estão vendo a aula e o conhecimento do Alberto, e ele fala com frequência sobre todos esses assuntos. Então, eu queria convidar todos vocês a participar do canal do Alberto. Eu vou colocar o link do canal do Alberto na descrição desse vídeo para todos vocês poderem acessar. E vocês que estão assistindo, normalmente 1/3 das pessoas, Alberto, que assiste aqui, não é inscrita aqui no canal. O Google dá essa estatística. Então, todos vocês que não são inscritos, clique aqui em se inscrever. Vai ter tanta conversa boa ao longo das próximas semanas. Eu falei, sexta-feira vai ter a Marina, e tem muita coisa legal. Já teve o Ciro, já teve o Lula, já teve o Haddad. Então, assim, eu sei que quando tem um, aí o time do outro fica bravo comigo e etc. Mas o importante é que todos tenham um espaço aqui para a gente poder estar conversando. É um canal progressista, não tenho dúvidas disso, né? Então, esse é o tipo de conversa que vai existir aqui com muito maior frequência. Os canais, eles adotam linhas, mas se vocês quiserem ser avisados, cliquem ali em se inscrever. Bem, o Celso de Mello ontem, até surpreendendo algumas pessoas, ele deu 72 horas, né, para o governo entregar os registros das conversas, que foram as conversas relatadas pelo Moro, e ontem o Bolsonaro apresentando um nervosismo maior, né, do que ele vinha apresentando nos dias anteriores, né? A questão do indicado para a Polícia Federal do Rio de Janeiro, né, para superintendente no Rio de Janeiro, foi um nome fora da lista do Bolsonaro, um nome muito bem visto na polícia. Isso foi encarado até como uma derrota do Bolsonaro, porque esse nome no Rio de Janeiro que foi indicado é um nome que tem um histórico dentro da polícia super respeitado, e o Bolsonaro parece que está jogando todas as suas fichas agora no Centrão. Agora, o que a história mostra é que quem joga todas as fichas no Centrão não pode dormir tranquilo, não é isso, Alberto? Olha, o Brasil, Eduardo, o Brasil ele é governado por meio do presidencialismo de coalizão. Tá? O presidencialismo de coalizão, o que acontece, né? Nós tivemos 2 períodos democráticos
democráticos, democracia de massa, entre 46 e 64, e a partir do início dos anos 90, né? A primeira eleição foi 89, Collor. Uma coisa importante, talvez que as pessoas não se deem conta, os ministérios no Brasil são distribuídos de acordo com o peso político e eleitoral de estados e regiões. Então, no Brasil, nesses 2 períodos democráticos que eu mencionei, o Brasil teve mais ministros de São Paulo, de Minas, do Rio, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, mais ministros da região Sudeste, em segundo lugar, região Nordeste, em terceiro lugar, Sul, depois Norte, Centro-Oeste. Então, há essa distribuição proporcional aos tamanhos de eleitorados. Isso é o funcionamento real das instituições. Tá? A mesma coisa, a distribuição de ministros proporcional à força política e econômica de estados e regiões, a mesma coisa acontece com relação a partidos. Quando você governa o país para ter estabilidade política, é necessário distribuir os cargos, não são todos, eu posso explicar isso, mas os cargos, os ministérios, de acordo com a força política, o tamanho das bancadas de cada partido da base governista. A oposição não recebe ministério. Então, a base governista, você distribui. Então, se um partido tem, sei lá, 5% das cadeiras, um partido da base tem, você distribui 5% dos ministérios ou dos cargos, né? Cargos comissionados. E aí eu digo, cargos que têm nas mãos recursos discricionários. Não são cargos que têm recursos obrigatórios. Ninguém quer, por exemplo, o Ministério da Previdência Social. Tem um orçamento gigante, o maior orçamento da União. Porém, todo o orçamento é obrigatório, ele já vai carimbado. Então, o ministro ele não tem poder de destinar de forma diferente os recursos do Ministério da Previdência Social. Toda essa destinação é feita com aprovação de leis, decretos, não é uma destinação aleatória. Mas, por exemplo, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tem muitos recursos discricionários, da ordem de bilhões. Então, os políticos querem indicar alguém para o FNDE. O FNDE pode começar a extinguir programas de distribuição de computadores nas escolas, e por aí vai. Você entra lá no site do FNDE, você vê todos os programas. Funasa, ligada ao Ministério da Saúde, também tem recursos discricionários. Codevasf, Denox, DENIT, o DENIT tem cargos nos estados, né? Então, os políticos querem ter acesso aos cargos dos DENIT nos estados. É assim que funciona no Brasil. Não se trata de loteamento. Você foi um político, você é um político eleito. Eduardo Moreira, deputado federal. Você está eleito, né? Você recebeu o mandato do povo para influenciar no governo. Então, você quer saber, você chega lá em Brasília e desembarca, como é que eu faço para influenciar no governo? Ah, não, tem cargos, você vota aqui na Câmara. É assim que é. Existe um discurso meio antipolítica que diz, não, olha lá, estão loteando o governo. Não, olha, é o que está aí. Tem lá o presidente da República, eu estou falando para qualquer presidente da República. Ele precisa dos votos, o presidente da República no Brasil não consegue governar sem apoio do Congresso, sem o apoio da Câmara, sem o apoio do Senado. Ele precisa dos votos. O que ele faz para ter esses votos lá? Ou ele é muito popular, primeiro ano de mandato, e aí os deputados votam porque ele é muito popular, não precisa de distribuição de cargos, ou então, quando ele se torna mais fraco, quando ele se enfraquece, ele tem que distribuir os cargos de acordo com os tamanhos de bancadas. Então, é isso que está começando a acontecer. A gente não sabe como vai evoluir. Ninguém sabe. Essas negociações estão ocorrendo neste exato momento. Nesta semana, na semana que vem, daqui a 3 semanas, são muitos interesses que precisam conciliar. Tem muitos partidos, muitos líderes de partidos, tem interesses nacionais e regionais. Então, tudo isso exige muita conversação. E aí são os partidos do centro. O que o Brasil tem? O Brasil vem sendo governado à direita e à esquerda. Collor, um governo de direita. Fernando Henrique, um governo de direita. Lula e Dilma, de esquerda. Bolsonaro, de extrema direita. Né? E todos esses governos, para governar, eles precisam do apoio do centro. Eles precisam do apoio. Um governo de direita precisa dos votos da direita e do centro. Um governo de esquerda precisa dos votos de deputados de esquerda e do centro. E ao buscar esses votos do centro, ele tem que fazer essa negociação. Não tem jeito.
Bolsonaro está sendo obrigado a fazer, porque ele mergulhou numa crise política grave nessa pandemia. A pandemia é, na minha visão, né, um erro de Bolsonaro. Evidentemente, um erro. Quando começou a pandemia, um discurso, para mim, que foi emblemático, foi o discurso de Macron na França. Macron veio a público, a primeira vez que veio a público, ele falou o seguinte: a França está em guerra contra o inimigo invisível que está invadindo nossas fronteiras e matando nossos compatriotas. Todo político vê o coronavírus como uma guerra. E o que um político faz numa guerra? Um político sabe se comportar muito bem numa guerra. Ele une a nação, inclusive, coloca do lado dele quem era contra ele e combate o inimigo comum. Bolsonaro não fez isso. Surpreendentemente, não fez isso. O que mostra que ele não é um político, né? Ao não fazer isso, ele se fragilizou junto ao eleitorado dele. Vamos nos recordar aqui, dia 15 de março, ele desceu a rampa do Palácio Planalto, cumprimentou as pessoas. Dia 18 de março, teve o primeiro panelaço organizado. Dia 17, no dia anterior, teve um espontâneo. Ali, ele perdeu uma parte da base que votou nele. Aqueles panelaços ocorreram nas áreas ricas das capitais brasileiras que votaram maciçamente em Bolsonaro. Médicos, as associações médicas, os médicos votaram maciçamente em Bolsonaro. Ele perdeu o apoio dessa categoria profissional. Então, ao acontecer isso, ele passou a depender do apoio do Congresso muito mais do que no ano passado. E aí ele foi atrás do Centrão. O Centrão é confiável, não é confiável? Ora, político vai se mover, todos os deputados têm sua base eleitoral. Tem deputados que têm uma base eleitoral mais conservadora e tem deputados que têm uma base eleitoral mais progressista. Então, os deputados do Centrão, que têm a base mais conservadora, tendem a ficar mais com Bolsonaro. Agora, é evidente que se a popularidade de Bolsonaro despenca, todos os impeachments ocorridos no Brasil, 2, ocorreram com a popularidade presidencial muito baixa, entre 10% e 15% de ótimo e bom. Porque aí, o que acontece? É minada a base de apoio de praticamente todos os deputados. Aí eles ficam à vontade para votar a favor do impeachment. Agora não é o caso ainda está longe desta avaliação, mas ela pode acontecer. Ninguém tem bola de cristal para dizer irá acontecer. O Temer teve uma avaliação muito ruim. O Temer foi o pior presidente em termos de avaliação ótimo e bom que o Brasil já teve, mas não caiu. Não caiu por quê? Porque ele tinha sido presidente da Câmara várias vezes, conhecia todos os deputados, sabia lidar com deputados, enfim, conhecia a Câmara como ninguém. E aí ele tratou bem os deputados, tratou bem a Câmara dos Deputados. Então, apesar de ter a popularidade mais baixa de todos os tempos, ninguém pensou em fazer qualquer tipo de afastamento. Inclusive, foram pedidos 2 afastamentos de Temer, por meio do Janot, lá, o crime comum, o Congresso teve a oportunidade de afastá-lo e não fez, né? Justamente por isso, porque Temer era um negociador parlamentar. Foi presidente da Câmara, se eu não me engano, por 4 mandatos. É verdade, cara. E o que você está falando é muito interessante, né? Porque essa dinâmica de você ir perdendo o seu apoio popular e isso se transformando numa perda de apoio político, isso aí é um mecanismo que se autoalimenta, né? Porque não é uma coisa que para, porque tem uma turma grande que está esperando só o cara do lado largar o osso para ele poder largar também, né? Tanto no público que apoia as pessoas, como nos políticos que apoiam também. Então, o que a gente está vivendo é muito mais importante olhar a dinâmica, ou seja, o filme, do que a foto. De onde a gente veio, onde a gente está e o que está acontecendo para ter uma ideia de para onde a gente está apontando. Uma pergunta que eu queria fazer, teve até alguém que citou aqui, que foi uma pergunta que eu fiz ontem, a gente está entrando aqui nos últimos 10, 12 minutos aqui da nossa conversa, e aí eu peço para todo mundo dar um like, estamos aqui, batemos mais de 5 mil pessoas, palmas para vocês. Todos os dias vocês têm conseguido fazer a gente bater mais de 5 mil pessoas ao vivo, isso é maravilhoso, porque isso faz com que a gente possa chegar a muitas pessoas com essa nossa informação. Facebook 975, faltam 25 para as 1.000 pessoas, então vamos, todo mundo que não compartilhou, compartilhar no Facebook para a gente bater. E no YouTube aí também, o pessoal que puder dar um like, isso vai ajudar demais. Gente, é o seguinte, uma pessoa perguntou aqui, e ontem foi um dos temas que eu trouxe para a conversa, Alberto, me preocupa muito estar lendo as notícias, e ao ler as notícias, todas as notícias que falam sobre algum tipo de decisão do governo, seja de trocar o
o superintendente da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, seja em relação ao programa Pro Brasil, seja em relação às medidas que ele está tomando em relação ao ministério ou outro. Em todas as notícias que você vai ler tem escrito assim, consultados, militares disseram que ele não vai fazer isso de jeito nenhum. Consultados, militares disseram que ele está fazendo isso mais por causa daquilo. Só que não são os militares, antes eu achava que eram os militares do governo, mas não. Agora os militares que estão sendo consultados são os militares da ativa. E os militares da ativa, eles não tinham nem que ser consultados, porque os militares da ativa não tem nada a ver com isso. Os militares da ativa, eles fazem parte de uma instituição de Estado. Eles não têm que se envolver com decisões de governo. Está tudo errado, mas é o que está acontecendo. E quando o jornal vai e pergunta isso, é porque é assim que está acontecendo. Está chancelado essa hipótese, né, de que as decisões estão sendo tomadas por um grupo de militares, incluindo os da ativa. Para onde isso pode levar? Qual o risco disso? Ao mesmo tempo, o que isso traz de força para o governo? Porque eu sinto que boa parte da força desse governo está nesse medo que as pessoas têm de ir contra, né, esse passado que tanto medo coloca na população brasileira, esse passado tenebroso, obscuro, sofrido, doído brasileiro. Então, o que isso significa, essa importância toda das forças da ativa e onde isso pode levar a gente, Alberto? Ô, Eduardo, isso daí é reflexo do fato de Bolsonaro não ter partido. Bolsonaro não tem partido. Olha, nós temos na história o primeiro presidente da República que está sem partido. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Bolsonaro não tem partido. Veja, vamos pegar regimes parlamentaristas e regimes presidencialistas. A França é semipresidencialista, perdão. 54% dos deputados da Assembleia Nacional Francesa são do partido do Macron. Então, ele vai consultar quem? Os correligionários dele, os deputados do partido dela. A Espanha é um dos partidos, o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, é um dos países que a bancada é menor do primeiro-ministro, 34%. Se no Brasil um partido político tivesse 34% da Câmara, ele teria 174 deputados. Hoje, o partido maior no Brasil tem 10% de deputados, PT 52, 53 deputados, 10%. Isso daí é uma vergonha, é um absurdo. No início dos anos 90, o PMDB chegou a ter 21% dos deputados. Na Espanha, que é o menor, tem 34% o partido do governo. No Reino Unido, 56%. Nos Estados Unidos, 47%. Ele é minoritário, mas minoritário tem 47%. Na Argentina, o Alberto Fernandes tem 46% da Câmara. No México, 37%, lá o López Obrador. Quer dizer, então nós no Brasil estamos vivendo um vácuo partidário. Bolsonaro é um vácuo partidário. A gente não pode, no Brasil, as pessoas não estão dando bola para os partidos. E nós não iremos resolver nossos problemas se a gente não entender o papel dos partidos políticos. Pensa o seguinte, partido político, não importa, pega da Espanha, que tem 34%, são 120 deputados, a Câmara na Espanha tem 350 deputados. Então, o Pedro Sánchez tem de apoio 120 deputados. Vamos supor que 90 deputados sejam do baixo clero. Tem baixo clero em todo lugar, eles são majoritários. Então, no partido de Pedro Sánchez, o PSOE, o partido mais antigo de esquerda existente, é o PSOE e o SPD alemão, no PSOE tem 30 deputados do alto clero na Espanha. Esses 30 deputados, eles entendem do quê? Educação, saúde, planejamento, finanças, segurança nacional, indústria e comércio. Quando eu digo entendem, como é que um deputado entende de alguma coisa? Ele entende do ponto de vista técnico, porque ele tem os técnicos, mas ele entende do ponto de vista político. Ele conhece todas as forças políticas interessadas naquele tema e já conversou com todas elas. Então, a vida partidária, e aí o Pedro Sánchez conviveu com essas pessoas por um período, 5, 10 anos, não importa. Eles tiveram vida partidária conjunta. E aí você consulta essas figuras. Primeiro, vários desses são ministros, e os que não são ministros estão na Câmara ajudando você a adotar políticas públicas, a legislar. E você, de tempos em tempos, tem reunião com essas figuras para consultar e para saber que caminho seguir, levando em consideração a política, a técnica e a política. Só que o Brasil não tem partido.
O Brasil tem 16 partidos na Câmara hoje que tem mais de 2% de deputados. É o maior número de partidos no mundo. Em segundo lugar, vem Holanda e Indonésia, com 9 partidos que têm mais de 2% de deputados. É uma vergonha. Quantos são no Brasil? 16 partidos têm mais de 2% de deputados na Câmara. Isso é uma absoluta exceção no mundo. Como eu disse, em segundo lugar, não tem ninguém entre 9 e 16. Aí depois vem com 9 a Indonésia e a Holanda. A grande maioria dos países, a grande maioria, 80%, 90%, presidencialista e parlamentarista, tem no máximo até 6 partidos políticos. Se nós tivéssemos até 6 partidos políticos, Bolsonaro jamais seria nosso presidente, porque ele não iria conseguir, dado o estilo conflituoso dele, mal educado publicamente, que distrata as pessoas, ele não iria conseguir o consenso interno no partido para ser o escolhido, para ser o candidato a presidente. Bolsonaro se autonomeou candidato a presidente e escolheu um partideco lá para se filiar no ano da eleição. Isso é um verdadeiro absurdo, isso acontece no Brasil. Foi por isso que o Brasil ofertou alguém despreparado para ser presidente. Enquanto nós não reduzirmos o número de partidos políticos no Brasil, tem muitos políticos por aí, tem que amontoar todos eles dentro de poucos partidos políticos. E eles vão ter que lá dentro disputar entre eles quem são os melhores na política. Aí os partidos vão oferecer os melhores candidatos para o eleitorado brasileiro. As pessoas, quando eu digo isso, as pessoas dizem, mas e o Trump nos Estados Unidos? O Trump passou pela peneira mais difícil que existe no mundo. Uma peneira mais difícil do que de clube de futebol, grandes clubes brasileiros para selecionar adolescentes para se tornarem profissionais. As primárias americanas são uma peneira rigorosíssima. O cara tem que falar bem, não pode ter grandes escândalos, a vida dele é toda investigada. O Trump é muito melhor do que o Bolsonaro. No mínimo, é um excelente comunicador. Não é verdade, por exemplo, que nas primárias o Trump não tenha conciliado com parte do establishment. Tem artigos já mostrando isso. Um pedaço pequeno do establishment do Partido Republicano ele conciliou. Então, o processo de seleção das primárias obriga a você selecionar alguém que passa numa peneira difícil. E quando você tem poucos partidos, é a mesma coisa. Vamos imaginar que hoje no Brasil, porque hoje no Brasil é o seguinte, cada um tem um partido para chamar de meu. Olha, levanta aí quantos presidentes de partido são presidentes há 40 anos. São vários, hein? Vários. É só entrar na internet e fazer essa pesquisa. Há 40 anos ele é presidente do partido. Por quê? Porque tem a chamada Comissão Executiva Provisória. Direção Executiva Provisória. Se ela for contra, ela fica sendo provisória por 40 anos. Se tiver alguém no partido contra o presidente, ele demite. Ele destitui e coloca quem é a favor. Então ele fica sendo dono do partido. Então no Brasil é muito cacique para pouco índio. Né? Cada um tem um partido para chamar de meu. Fiz um partido, agora eu chamo de meu. Serei presidente até... É um papado, é maior do que um papado. 40 anos de presidência de partido. Né? Então, cada um é dono de seu pequeno feudo. Né? Cada um é dono... Vamos imaginar que todos esses políticos existissem, mas eles estivessem amontoados em 4 partidos políticos. Em 6 que seja. Né, eles estariam lá, um empurrando o outro. Você perdeu a eleição, sai. Teve a chance, tem que ser o próximo. Perdeu a eleição, sai. Haveria renovação, os melhores políticos seriam selecionados. Quando o Bolsonaro consulta os militares, é porque ele não tem partido. Ele está consultando, pode ser uma consulta técnica, isso agrada, não agrada. Não significa necessariamente que os militares estejam governando, porque quem governa é quem tem voto. Né? Então, o que os militares podem fazer? Aprovar ou desaprovar a escolha de Bolsonaro. Mas eles não votam na Câmara dos Deputados, eles não votam no Senado. Você vê agora, o Centrão é que interessa. Então, hoje já saiu a nomeação do DENOX, tem secretarias executivas, é importante, né, que a pessoa que está nos ouvindo saiba. O primeiro cargo de um ministério é o de ministro, o segundo cargo se chama secretário executivo. O secretário executivo manda muito. Não só manda muito, como ele pode persuadir o ministro em várias decisões importantes, porque ele tem um leque de informações muito grande. Ele não participa do número de eventos que o ministro participa. Pois bem, o Centrão hoje quer várias secretarias executivas de vários ministérios, inclusive secretarias executivas ocupadas por pessoas que são políticos, políticos que representam PSDB, DEM, etc. Por quê? Porque eles têm voto no parlamento. E eles estão pressionando cargos ocupados por militares. Aí Bolsonaro vai ter que escolher. Ou tira um militar que não tem voto no parlamento e coloca o Centrão que tem voto no parlamento,
ou mantém o militar e não tem o apoio que ele poderia ter do Centrão. Né? O partido político é a chave para o entendimento da crise que nós passamos hoje no Brasil. Muito bom, Alberto. Então, estamos aqui batendo quase 6 mil pessoas. Pô, uma aula, muitos comentários aí elogiando muito todo esse seu conhecimento passado sobre o sistema político brasileiro. Eu queria lembrar a vocês que o Alberto tem um canal do YouTube muito legal, onde ele traz vários vídeos explicando as coisas que estão acontecendo. Então não deixem de se inscrever no canal e visitar antes para vocês verem, vocês vão gostar muito e vão acabar se inscrevendo. Muitos comentários como esse da Cidinha Souza aí, parabéns, uma verdadeira aula sobre política. E realmente é uma aula mesmo, o Alberto é um cara que entende muito desse assunto. Eu queria passar aí para suas considerações finais, só falando para as pessoas o seguinte, saiu um dado também, que foi um dado que saiu ontem, mostrando que a circulação no Brasil aumentou em 26 dos 27 estados, só no Amazonas que não, onde você teve esse caos, né, que o Alberto falou aqui no começo, principalmente em Manaus, lembrando, né, que por uma trágica ironia do destino, a gente falava no começo, e o presidente chegou a falar isso, que a gente não precisava ter preocupação, porque o vírus não sobrevivia em lugares quentes e úmidos, né, e o primeiro lugar no Brasil que entrou em colapso foi o lugar mais quente e úmido do Brasil, né, que foi Manaus, uma região muito quente e muito úmida, né. Em 26 dos 27 estados brasileiros, a circulação aumentou ao longo do mês passado. E agora a preocupação muito grande que existe aqui em São Paulo, né, é que as cidades que ficam no interior de São Paulo e no litoral de São Paulo, elas venham a sofrer muito. Novamente, as pessoas nessas cidades não estão acreditando que vai chegar lá, não estão acreditando que vai acontecer com elas, elas estão indo trabalhar normalmente, uma boa parte dessas pessoas, e elas estão achando que o negócio ficou contido ali na capital. E aí vamos lembrar, né, Alberto, fazendo uma comparação, foi ótima aquela sua comparação de que nos Estados Unidos, o estado de Nova York, economicamente do tamanho do Brasil, a gente pode fazer essa brincadeira aqui no Brasil, né? Em São Paulo você tem cidades do interior de São Paulo que são maiores do que outros estados daqui do Brasil. Então, assim, gente, isso tem que ser levado a sério, isso tem que ser levado a sério. A gente não pode levar isso a sério quando esse negócio atingir alguém que a gente gosta, alguém que a gente ama, e a dor ensinar a gente. Não aprendam pela dor, aprendam vendo o que está acontecendo no resto do mundo e se cuidem porque realmente a gente no Brasil, diferente do resto do mundo, a gente ainda está no movimento assim de crescimento dessa curva exponencial com muita subnotificação e entrando no inverno aqui no Brasil, na temporada onde a gente tem mais frio e tem incidência de outras doenças junto com essa história. O nosso sistema de saúde ele não vai aguentar e a única maneira das pessoas se protegerem é se esconderem em casa, né? Se esconderem mesmo desse inimigo que existe, sabendo de toda a dificuldade que é falar isso num país como o Brasil, onde as pessoas muitas vezes ficarem em casa significa morrer sem nenhum tipo de ajuda, e um governo que nem esse, que está dificultando a ajuda. É importante a gente falar isso. O governo está dificultando a ajuda. Isso que foi feito dessa ajuda emergencial, a forma como a Caixa Econômica Federal lidou e está lidando com isso há mais de um mês, atrasando os pagamentos, rejeitando várias pessoas. As pessoas não sabiam quantas pessoas iam pedir, filas de pessoas dormindo na rua. Assim, é revoltante. Você olha na rua, no dia anterior, um monte de pessoa deitada, dormindo na rua, parece que está ali morto, parece que você está numa nação de zumbis, e a verdade é que é uma nação de zumbis, de pessoas largadas, esquecidas, sem voz, sem comida, sem emprego, sem nada, mas elas ficam escondidas, e essa crise tirou isso debaixo do tapete. A gente tem que se revoltar com isso, e tem que se revoltar com a forma como essas pessoas estão sendo tratadas. Vamos ouvir uma frase como essa do dono lá da XP, de que a gente está indo bem, e nas classes altas já passou do pico, o problema é o pessoal de comunidade, de favela, não sei o quê, porque é o seguinte, gente, a gente não pode ouvir, senão a gente não vive numa nação, a gente não vive num país. É o momento da gente se proteger e se indignar, se revoltar de uma vez por todas com essa situação que a gente tem de Brasil. Eu passo para você, Alberto, para suas considerações finais, no momento que a gente passou de 6 mil pessoas, 6.129 pessoas nos assistindo, e a todas vocês, minhas amigas, todos vocês, meus amigos, eu agradeço muito pela presença aqui nesse encontro de hoje, e passando para o Alberto aí. Eduardo, eu queria agradecer o seu convite,
parabenizar você pelo imenso sucesso que você vem tendo nas redes sociais, em todas as redes. Como formador de opinião, você se tornou uma verdadeira liderança no Brasil, né? E pedir aqui humildemente para que aquele que está nos assistindo se inscreva no meu canal. O que eu acho, né, Eduardo? Existe uma complementaridade, né? As coisas que você fala e faz, as coisas que eu falo e faço. Quer dizer, você junta as pessoas, bate em determinadas teclas, né, insiste em determinados temas, procura mobilizar. Eu, por outro lado, procuro analisar, procuro trazer alguns fatos, né, para que as pessoas reflitam sobre o que está acontecendo e formem a sua opinião sobre o que está acontecendo. Eu até sempre digo, né, os meus vídeos no meu canal do YouTube, eles ajudam você a ser o melhor cidadão. O que significa ser o melhor cidadão? Pressionar de maneira mais efetiva o sistema político. Eu acho que eu ajudo nessa direção. E você é a pressão em si. Você, Eduardo, é a pressão. E você coloca as pessoas pressionando. Então, eu dou os meios e você dá o fim. Então, eu acho que é complementar, né? Eu queria, inclusive, por conta disso, né, aproveitar o ensejo, não só insistir, você acha lá o meu canal do YouTube colocando o meu nome, Alberto Carlos Almeida, e convidar você, Eduardo, a fazer uma live lá no meu canal, a gente fazer um debate, né, chamar mais alguém para fazer um debate em breve, né, sobre o Brasil de um modo geral, política, economia. Eu gostaria muito que você me concedesse essa honra e essa oportunidade. Vamos embora. Tá marcado. Muito obrigado. Os elogios continuam aqui, todo mundo falando que foi uma aula incrível e para eu chamar mais vezes você, e podem ter certeza que eu vou chamá-lo mais vezes aqui para participar desse debate. Um abraço grande para todos vocês e a gente se vê amanhã de manhã. Valeu!